Finanças no casamento, quando o dinheiro une em vez de separar. Sejam muito bem-vindos aqui, mais um episódio da nossa série Entre Nós Dois aqui no canal Ajustando as Velas. E hoje nós vamos falar de um assunto que para muitos casais é mais difícil do que falar sobre sentimentos, intimidade ou até mesmo sobre problemas no relacionamento, né? Então nós vamos falar hoje sobre dinheiro. Mas antes que você pense que esse vídeo é sobre investimento, planilha, economia doméstica, quero que você entenda uma coisa, né? O maior problema financeiro dos casais raramente é falta de dinheiro. A maioria das vezes, o verdadeiro problema é a falta de unidade. Existem casais com rendas muito modestas, né? Pessoal que vive ali, uma renda muito modesta, mas que vive em paz, né? Existem casais extremamente bem-sucedidos financeiramente que vivem em constante conflito. Porque o dinheiro, ele não cria problemas de caráter, né? O dinheiro, ele revela problemas que já estavam lá antes na vida da pessoa. Por isso, então, hoje nós vamos conversar sobre como as finanças podem fortalecer ou enfraquecer um casamento. Eu vou compartilhar com você algumas experiências reais, né, de casais que aprenderam lições valiosas nessa área. Então, fica aqui comigo que a gente vai falar disso hoje. Então, o dinheiro, ele é um assunto emocional, sabe? Muitos acreditam que o dinheiro é apenas matemática, mas não é. O dinheiro está, assim, profundamente ligado às nossas emoções. A nossa relação com o dinheiro foi construída durante toda a nossa vida, né? E alguns cresceram em lares onde faltava tudo, outros cresceram em lares onde havia abundância, alguns aprenderam a economizar, outros aprenderam a gastar. E alguns associam o dinheiro à segurança, outros associam o dinheiro à liberdade. Então, quando duas pessoas se casam, não unem apenas a contas bancárias, eles unem histórias, unem medos, unem expectativas, unem hábitos completamente diferentes. Então, a gente vai falar disso. Então, isso é muito interessante. E eu já vivi, né, dificuldades assim, não no meu relacionamento com a minha esposa por causa de dinheiro, mas dificuldades financeiras que acabam, claro, por o casamento, não que ele ficou, no meu caso, né, ali abalado, mas a gente sentiu pressões em cima do nosso relacionamento, obviamente. Conseguimos lidar com tudo isso. Então, às vezes surgem conflitos, né? Eu queria contar uma experiência de um casal que nunca falava sobre dinheiro, né? Um terapeuta americano compartilhou uma história com um casal chamado Mark e Jennifer. Durante anos, assim, eles evitavam conversar sobre finanças. Quando surgia alguma conta inesperada, cada um tentava resolver sozinho, né? Então, nenhum dos dois queria discutir o assunto. Eles acreditavam que estavam evitando conflitos. Mas, na verdade, eles estavam construindo um muro invisível entre eles. Então, com o passar do tempo, surgiram dívidas, pequenos gastos escondidos, compras feitas sem comunicação, ressentimentos silenciosos, então fica aquele clima horrível, né? Até que chegaram ao ponto de considerar a separação, imagina. Então, durante o processo de aconselhamento ali com esse casal, eles descobriram que o problema nunca tinha sido dinheiro. O problema era a ausência de comunicação sobre o dinheiro, né? Eles começaram a fazer reuniões semanais de 15 minutos para conversar sobre finanças da família. 15 minutinhos ali, uma vez por semana, sem acusação, sem crítica, sem julgamento, apenas diálogo. E em poucos meses, né, alguns poucos meses depois, eles não apenas suas finanças melhoraram, como o relacionamento deles também melhorou significativamente. Que interessante, né? Apenas 15 minutinhos ali por semana falando de dinheiro. Então, o perigo dos segredos financeiros, esse é um outro perigo, né?
no casamento, né? Existe uma expressão muito usada por especialistas em relacionamento, dizendo assim, infidelidade financeira. Ela acontece quando um cônjuge esconde gastos, dívidas ou decisões financeiras importantes. Muitas vezes não existe má intenção. Obviamente, muitas vezes não existe mesmo. Na maioria das vezes, eu acho. Mas existe falta de transparência. E a confiança não... E confiança, na verdade, não sobrevive onde existem segredos. Então, imagine descobrir que seu cônjuge fez um empréstimo sem te contar, ou acumulou dívidas no cartão escondidas por meses. Então, o problema não é apenas o valor, é a quebra da confiança. Por isso, casais saudáveis aprendem uma verdade muito simples, um casal saudável. Não existe meu problema financeiro, existe o nosso problema financeiro. Porque o casamento, ele transforma a sua vida, transforma duas vidas, né, na verdade, em uma parceria. Então o casamento é uma parceria. São duas pessoas diferentes, mas que precisam ser parceiros. Uma experiência real, né, de um casal, né, que tomou uma decisão que mudou o casamento. Dave Ramsey, conhecido como conselheiro financeiro, conta frequentemente essa história de um casal que estava afundado em dívidas e que deviam dezenas de milhares de dólares e viviam discutindo continuamente. Cada conversa terminava em acusações, até que decidiram fazer algo diferente. Pararam de perguntar quem é o culpado e começaram a perguntar como nós podemos resolver isso juntos. Então a mudança de mentalidade, né, transformou tudo, né, todo o casamento deles. Então eles criaram um orçamento, reduziram as despesas, trabalhavam horas extras, venderam itens que não utilizavam. Demorou anos para que tudo se resolvesse, mas eliminaram completamente as dívidas. Anos depois, né, ao serem entrevistados, eles disseram algo interessante, que o maior benefício não foi financeiro, foi aprender a lutar ao lado, né, lutar lado a lado, em vez de ficar lutando um contra o outro. Que lição poderosa, né? Fiquei pensando sobre isso. E eu preciso fazer isso também, né? Tudo que eu estou falando aqui, né, parece, não, Tomazini é o perfeitão, né? Ele sabe tudo, ele faz tudo certo. Não, não é bem assim que acontece. A gente precisa melhorar em muitas coisas, eu preciso melhorar em muitas coisas, inclusive nessa parte financeira também. Mas é muito importante que a questão financeira não abale o seu casamento, o seu relacionamento. Porque casamento não é uma competição, né, gente? Um dos erros mais comuns nos relacionamentos modernos é transformar o dinheiro em competição. Quem ganha mais, quem contribui mais, quem trabalha mais, quem gasta mais. Mas casamento não é uma disputa. Não existem vencedores ou perdedores. Quando um cônjuge perde, ambos perdem. Quando um vence, ambos vencem. Porque somos um no casamento. Então, uma família prospera quando existe espírito de equipe. Quando o casal entende que está remando na mesma direção, então eles vão crescer. O valor dos sonhos compartilhados, muitos casais falam sobre contas, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse valor dos sonhos compartilhados. Porque assim, poucos falam sobre sonhos, né? Mas sonhos, eles têm um poder incrível. Quando o casal, por exemplo, define objetivos em conjunto, o dinheiro ganha propósito. Não é apenas pagar boleto, sabe aquela coisa? Então... E às vezes a gente vive assim, eu já vivi muito isso. A gente só trabalha para pagar boleto, né? É horrível isso. Mas a gente precisa construir algo juntos, né? Pode ser a casa própria, uma viagem especial, educação dos filhos, aposentadoria, uma reserva de emergência. Então, quando existe uma visão compartilhada, os sacrifícios eles ficam mais fáceis. Porque ambos, né, ali o casal, sabe por que estão abrindo mão de alguma coisa. Por que eu estou deixando de comprar isso, deixando de comprar aquilo, deixando de fazer aquela dívida, enfim. Então, isso é muito importante no casamento. Uma experiência real que eu queria contar aqui também é a viagem que nunca acontecia. Um casal canadense, eles sonhavam em conhecer a Europa.
e durante 15 anos falavam sobre isso, mas nunca saíam do lugar. Sempre havia um gasto novo, alguma prioridade diferente, até que decidiram criar uma conta específica para aquele objetivo. Então, todos os meses eles depositavam um pequeno valor ali. Não era muito, mas era constante. 5 anos depois, realizaram os sonhos. Aí você pode pensar, puxa, mas 5 anos demorou? Mas aconteceu. Então, acho que a gente precisa parar para pensar um pouquinho, né? Mesmo que você coloque um pouquinho todo mês ali na conta, o que vai acontecer é que você vai conseguir realizar seu sonho em algum momento. Quando eles retornaram da viagem, né, eles disseram algo assim marcante. Eles disseram, a melhor parte não foi conhecer a Europa, foi construir esse sonho juntos. Eles descobriram que caminhar na mesma direção fortalece a conexão emocional. Então isso é muito importante, né? Foi mais importante do que conhecer a Europa, foi o relacionamento deles serem fortalecidos. Muitas pessoas, elas passam a vida inteira servindo ao dinheiro, né? Mas na verdade deveria ser o contrário, né? O dinheiro deve servir a família e não a família servir ao dinheiro. Quando o dinheiro se torna assim o centro da vida, o relacionamento sofre. Quando o relacionamento permanece no centro, o dinheiro então ele encontra o seu devido lugar. Nenhuma quantia financeira substitui o respeito, nenhuma conta bancária substitui o carinho, nenhum patrimônio substitui companheirismo. No final da vida, as pessoas, elas raramente dizem assim, gostaria de ter comprado mais coisas. Dificilmente você vai ouvir uma coisa desse tipo, né? Acho que eu nunca ouvi, acho que talvez você também nunca tenha ouvido, né? Mas normalmente as pessoas dizem assim, eu gostaria de ter passado mais tempo com quem eu amo. Então veja a diferença, né? Mas eu queria colocar aqui 3 hábitos financeiros que podem fortalecer o seu casamento. Primeiro, conversar regularmente. Não espere surgir um problema. Conversa sempre antes, né? Planejem antes. Aí, então a transparência ela vai evitar um monte de conflitos, tenho certeza. Segundo, é criar objetivos comuns. Tenham sonhos compartilhados, né? Compartilhe os sonhos, escreve lá, defina as metas, mas escrevam, né? É importante escrever, e aí visualiza o futuro juntos. E a terceira seria celebrar pequenas vitórias. Quitou uma dívida? Celebre. Parece uma bobagem, né? Mas não, é legal celebrar. Puxa, conseguimos, tal. Conseguimos economizar um pouco, celebra. Alcançou uma meta, celebra. Faça alguma coisa juntos para celebrar aquela meta que foi alcançada. Porque, na verdade, é o seguinte, as pequenas vitórias que a gente vai desenvolvendo aí durante o nosso casamento, estou dizendo mais em relação às finanças, elas mantêm a motivação viva, né? Então, o que a gente pode fazer, né, quando existe dificuldade? Então, eu queria tocar nesse tópico, né? O que há, né, quando há dificuldades, o que a gente pode fazer? Talvez você esteja pensando assim, né, assistindo aqui esse vídeo, né, dizendo, nossa situação financeira está muito difícil. E se esse é o caso, quero deixar uma mensagem de esperança para você. As dificuldades financeiras não precisam destruir um casamento. Muitos casais saíram mais fortes, né, exatamente nos momentos mais difíceis. A crise pode revelar o melhor ou o pior de nós. Tudo depende de como que a gente escolhe enfrentar isso. Você pode transformar um período de escassez, né, vocês juntos, o casal, em um período de união. Pode transformar uma crise em uma oportunidade de crescimento. Pode aprender a confiar um no outro de uma forma talvez como nunca tivessem aprendido em tempos de abundância. Então, eu queria deixar aqui a conclusão, né? E eu quero encerrar aqui com uma reflexão com você. Daqui a 20 anos, vocês provavelmente não vão se lembrar dos valores das contas pagas neste mês. Vocês não vão se lembrar do preço de muitos produtos que compraram, mas se lembrarão de como enfrentaram os desafios juntos. Se lembrarão das conversas, vocês vão se lembrar dos sacrifícios que fizeram,
vocês vão lembrar das decisões que vocês compartilharam, dos sonhos que foram construídos lado a lado. Porque o verdadeiro patrimônio de um casamento não está no banco, está na confiança, está na parceria, está na amizade, está no compromisso. O dinheiro ele vai e vem, né? A gente ganha um pouco aqui, ganha muito ali, perde um pouco aqui, perde um pouco ali, mas um relacionamento fortalecido atravessa tempestades, né? Um relacionamento que é forte, independe da tempestade, independe de tudo que acontece ali, ele vai atravessar essa tempestade. Por isso que se existe uma conversa financeira que precisa acontecer no seu casamento, não adie, não. Faça isso hoje, mas com amor, com respeito, com humildade, sem ficar julgando, sem atacar o outro. Bom, estamos nessa situação, então vamos resolver juntos. O que nós vamos fazer para resolver? E com o desejo sincero de construir realmente algo juntos. Porque no final das contas, o maior investimento que um casal pode fazer é investir um no outro. Te vejo no próximo vídeo.